Quem quer ouvir a palavra de Deus hoje? Amém? Amém. Gênesis 45, versículo 1 diz assim: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam também à casa de Faraó, e disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Amém? Senhor, muito obrigado, meu Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós estamos debaixo, Senhor, da Tua unção e da Tua graça que nos conduz a cada dia. Senhor, vivemos 4 domingos, ó Pai, onde nós vivemos a Tua palavra de recomeço. Vivemos a palavra de Ruth, através da aliança. Vivemos a palavra, Senhor, que o Senhor liberta as nossas vidas e que nos cura, que o fim é determinado pelo Senhor. E estamos, Senhor, agora, Pai, neste momento, meu Deus, celebrando esse encerramento, essa palavra que libera sobre nós, ó Pai, a unção, onde nós vamos viver o que era o fim que o mundo determinava. Nós vamos viver, Senhor, no palácio, nós vamos viver a promessa de Deus nas nossas vidas. Senhor, nós cremos, Senhor, na Tua unção, no Teu poder. Ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. José, ele recebeu uma promessa de Deus. José recebeu do Senhor a palavra de que ele iria viver um reinado, um governo. Ele iria estar acima, e ali, diante, quando ele revela os sonhos para os seus irmãos, o sonho era que o feixe dele, por exemplo, estava ali inclinado, e os demais estava de pé, e os demais estavam inclinados. José tinha ali uma promessa e ele foi fiel à promessa de Deus. E quando nós somos fiéis à promessa de Deus, nós vivemos o que José viveu. José é a representatividade de uma pessoa que tem a promessa de Deus na sua vida. E eu declaro, em nome de Jesus, Deus vai nos levar, vai nos conduzir para vivermos o plano do Senhor, o governo, a sua mordomia, o princípio do Senhor nas nossas vidas. Amém? E nós precisamos entender que sobre José havia uma promessa. E ele estava diante do Senhor. Quando nós estamos nas mãos dos homens, a promessa de Deus ela é morta. Os homens matam a promessa. Mas quando nós estamos nas mãos do Senhor, Deus livra e faz com que a sua promessa seja preservada. E eu declaro na tua vida, a promessa que Deus liberou sobre a tua vida vai ser preservada. Amém? Nós somos homens e mulheres aqui que estamos debaixo de promessa. Grandes promessas de Deus vão acontecer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? E em primeiro lugar, o Deus de José, o Deus que José estava experimentando, é o Deus que livra das covas. Amém? Deus vai nos livrar das covas que o mundo quer preparar contra nós.
Não, a cova não era o estágio final de José. A cova não representava que o sonho e a promessa de Deus tinha morrido. Deus tinha para José uma continuidade. E muitas vezes nós usamos até, né, a cova como um sinal, olha, acabou, está tudo acabado, né, chegou o meu fim. E na verdade, quando nós estamos firmados em Deus, Deus tem livramento, Deus tem um escape nas nossas vidas para nos tirar da cova e dar continuidade à nossa história. Deus tem continuidade na nossa vida. Nós não fomos destinados para viver nas covas. Nós somos destinados para viver a promessa de Deus. Amém? E eu declaro na tua vida que Deus é poderoso para tirar você da cova e fazer com que você seja um grande guerreiro, como aqueles valentes de Davi que saíram da cova e se transformaram em homens poderosos, homens cheios de habilidade. E esta unção está sobre nós. Quando nós temos a promessa de Deus nas nossas vidas, Deus nos tira da cova como Daniel, livrando da boca dos leões e fazendo com que aqueles que perseguiam as nossas vidas, esses caiam na cova. A ação do inimigo não vai prosperar e nós viveremos o livramento. O nosso Deus é o Deus que nos livra da cova, como Lázaro, que Lázaro saiu vivo, venceu a morte. Jesus Cristo também saiu da cova triunfando sobre a morte. E esta unção está sobre nós. Quem tem a promessa de Deus sabe que Deus tem poder para livrá-lo de toda a cova. Quando nós temos a promessa de Deus, Deus é poderoso para nos livrar de toda a cova. Tudo aquilo que foi preparado contra nós vai ser quebrado. E nós vamos viver a libertação do Senhor, porque sobre nós está a promessa de Deus. Amém? Mete a mão no teu coração, profetiza, fala, eu tenho a promessa de Deus na minha vida. A promessa do Senhor vai se cumprir na minha vida. Porque a nossa promessa não está nas mãos dos homens. Amém? A promessa de Deus nas nossas vidas, ela está nas mãos do nosso Deus. Um Deus todo-poderoso, um Deus vivo, um Deus que luta, que entra na batalha, que se levanta em nosso favor. José foi fiel à promessa. A vida de José, humanamente, estava chegando ao fim quando lançaram ele na cova. Porque os irmãos estavam planejando matá-lo. Vamos matar José, porque ele tem sonhado demais, tem se achado demais e acha que vai prevalecer contra as nossas vidas. E acha que vai ser o grande, o maioral. Mas o que eles não sabiam é que Deus já tinha um plano, mesmo quando os homens o lançaram na cova. Deus tem um plano na tua vida, mesmo quando os homens planejam contra você. Mesmo quando as ações que, aos teus olhos falam assim, eu acho que não vai dar certo. Deus já tem um plano traçado, onde determina que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Amém? A promessa de Deus vai se cumprir. Em segundo lugar, quando nós estamos alicerçados no Senhor, e a promessa de Deus está nas mãos do Senhor, está firme no Senhor, Deus nos livra das traições. O que aconteceu com José? José foi vendido para o Egito e começou a trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a esposa de Potifar tenta traí-lo. E aí, o que ela faz? Ela não consegue, não tem êxito na ação que ela tem contra José, ela começa a caluniar, ela começa a lançar mentiras. E aí há um plano maligno, onde Satanás quer tentar também nos rotular, lançar sobre nós mentiras, sentenças. Quantas mentiras e quantas sentenças Satanás lançou contra a tua vida? Dizendo que você não pode, dizendo que você não consegue, dizendo que a promessa de Deus morreu, que não vai acontecer. José estava sendo exatamente sentenciado por causa disso. Uma mulher totalmente usada por Satanás, mentindo contra ele. Mas José
era um homem fiel à promessa de Deus. O mundo quer nos machucar, o mundo quer nos acusar, o mundo quer que você desvie o teu foco, tire os teus olhos da promessa, para que você comece a enxergar as mentiras e acreditar em muitas delas. Mas eu declaro na tua vida, aqueles que acusaram José vão ver a bênção de Deus. Assim como Potifar viu José sendo exaltado, eu declaro na tua vida, a promessa de Deus vai se cumprir. Acusaram José, mas ele foi fiel à promessa. Acusaram acusaram Daniel, mas ele foi fiel a Deus. Acusaram Jesus, porque ele foi fiel a um plano maravilhoso de nos salvar. E nenhuma das acusações prosperou. Nenhuma das sentenças, nenhuma das mentiras prevaleceu. Porque Satanás não tem verdade. João 8,44. A mentira habita em Satanás, não há verdade nele. E a verdade do Senhor prevalece. Eu declaro na tua vida, a verdade do Senhor vai prevalecer. Em nome de Jesus. Os rótulos que Satanás lançou contra a tua vida não vão prosperar. Amém? E para nós encerrarmos, a terceira ação de Deus sobre nós é que Deus nos livra de toda prisão. Amém? Põe a tua mão sobre o teu coração, declare comigo e fala assim: Deus me livra de toda prisão. Amém? A prisão representa o lugar de isolamento. A prisão representa o lugar onde Satanás quer tentar nos deixar só. Não tem ninguém, ninguém vai te ajudar, ninguém vai te amparar, ninguém para te dar um incentivo. Você está sozinho, acabou os teus planos. Era o que Satanás queria fazer na vida de José. Lançou ele numa prisão, num lugar de isolamento, para que ele considerasse: perdi tudo, a promessa de Deus não vai se cumprir. Já passei por tantas, fui lançado na cova, me acusaram, e agora estou aqui preso, isolado. Tentaram isolar José, mas eu declaro na tua vida: nós não estamos sós. José não estava sozinho naquela prisão, e eu declaro: nós não estamos sós. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está contigo, aonde você for, aonde você estiver, Deus está com você. Nós não estamos sós nesta guerra, nós não estamos sós nesta batalha. Foi neste lugar que Deus revelou a sua glória. Foi no lugar de isolamento, no lugar sozinho, que Deus trouxe sobre José a revelação dos sonhos. E quando a palavra de Deus nos mostra como devemos orar, Jesus Cristo nos ensina: vá para o teu quarto, vá para o lugar secreto, que o teu Pai, ali naquele lugar secreto, vai ouvir, vai atender, vai ouvir a tua oração. E nós temos esta unção sobre nós. Quando Satanás acha que, pronto, consegui, ele agora está sozinho, ele agora não tem mais ninguém, está no lugar de isolamento, consegui prender essa vida. Mal sabe ele que do alto vem o livramento do Deus vivo, que do alto vem o poder de Deus sobre nós. Quando Jesus achava que estava sozinho, ele foi ali, estava ali no Getsemane, ele foi transformado, ele foi ali, né? A sua glória começou a ser revelada. Quando ele estava na cruz: ó Pai, que me desamparaste. O que aconteceu? Satanás comemorou breves dias. Venci, ele morreu, mas ao terceiro dia, Jesus Cristo triunfou e ressuscitou. José estava preso no lugar de isolamento. Mas no lugar de isolamento, Deus manifestou a sua glória e ele foi levado ao encontro de Faraó, porque o poder da revelação estava se manifestando na vida de José. E eu declaro na tua vida que o Senhor resplandeça a sua glória sobre ti. Aleluia!
no lugar do isolamento, no lugar que Satanás acha que te prendeu, Deus vai manifestar o seu poder e vai resplandecer a sua glória. Eu declaro em Números 6:25, que o Senhor resplandeça a sua glória sobre ti. Amém? Deus vai resplandecer a sua glória. A glória de Deus vai aparecer, vai brilhar na tua vida. Eu declaro Filipenses 2:15, resplandecereis como luzeiro neste mundo. A luz de Cristo vai brilhar. Mesmo quando você olha e fala assim, humanamente pode até parecer que eu estou sozinho. Humanamente pode ser até, aos meus olhos não tem ninguém. Mas o Senhor vai resplandecer a sua glória. Vai brilhar. Nós vamos brilhar neste mundo e o Senhor vai trazer a sua vitória. Amém? José passou por tudo isso para no final revelar o poder de Deus na vida dos seus irmãos. O capítulo 45, que nós começamos essa ministração, mostra exatamente isso. José passou por todas essas etapas para se revelar aos seus irmãos. E sabe o que Deus ministrou no meu coração para liberar sobre a tua vida? É que no final de todas as situações, de todas as lutas que possam aparecer na tua vida, a glória de Deus vai se revelar e você vai declarar: Deus liberou o seu poder, Deus manifestou o seu poder e eu estou de pé. Deus liberou a sua unção e eu estou aqui, pronto para viver a promessa de Deus, pronto para desfrutar daquilo que Deus prometeu na minha vida. Esta é a unção que está sobre nós, porque José chegou e declarou: olha, eu passei por tudo isso para que a promessa de Deus fosse preservada. Eu passei por todas essas lutas para mostrar que Deus não me abandonou. Eu passei por todas essas dificuldades para mostrar que Deus tinha uma promessa superior, muito além do que eu podia imaginar. É a ação de Deus sobre nós. Amém? Em nome de Jesus. E eu e você, nós vamos revelar o poder de Deus nesta terra. Amém? Verão a glória de Deus através das nossas vidas. Verão a glória de Deus aonde nós estivermos, no trabalho, na escola, andando pela rua, aonde for. Verão que você tem a bênção de Deus. Amém? Verão que a promessa de Deus, ela está viva. Aquilo que Deus prometeu vai se manifestar em nome de Jesus. A promessa vai ser revelada. Levante as tuas duas mãos e profetize e declare. Fala assim: a promessa de Deus vai ser revelada. Deus vai revelar através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E para nós encerrarmos, 2 Coríntios, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 20. Diz assim: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Amém? A promessa de Deus, todas as promessas de Deus sobre a tua vida têm sim. O que Deus disse a respeito da promessa que Ele liberou sobre a tua vida, tem o sim de Deus, tem a aprovação de Deus. E mais, além do sim, tem o amém, que significa assim seja, para que a glória de Deus se manifeste através de nós. Amém? A promessa de Deus tem a aceitação do Senhor. A promessa de Deus vai se cumprir. Nenhuma das boas palavras do Senhor deixou de se cumprir. Todas elas, nós veremos o Senhor agir e trazendo a existência em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Talvez você foi lançado numa cova. Talvez a promessa que estava sobre a tua vida, ela está demorando de acontecer e você acha que as mentiras de Satanás estão prevalecendo, que a promessa se perdeu,
que um erro ou uma palavra, uma atitude fez com que você se desviasse da promessa? Ou então a tua alma, o teu sentimento, os teus pensamentos estão aprisionados em sentenças de Satanás? Eu quero declarar que cada uma dessas etapas, elas foram hoje, debaixo desta palavra, denunciadas e anuladas pelo poder de Deus. Eu declaro na tua vida que a ação do Espírito Santo de Deus vai agir no teu coração, vai agir na tua mente, na tua alma e quebrar e anular toda a obra do inferno. Senhor, nós levantamos as nossas mãos. Obrigado por estarmos, Senhor, reunidos nesta noite. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos na tua presença, porque nós sabemos que o Senhor tem promessas superiores, promessas que vão acontecer, promessas que estão liberadas sobre nós, promessas que já foram ordenadas do trono de Deus. Todas as promessas de Deus têm um sim dele, tem um sim, vai ser feito, vai acontecer. Eu declaro em nome de Jesus o amém de Deus sobre cada uma das promessas. Assim seja. Oh Senhor, preserva, Pai, preserva os corações, preserva as mentes, quebra, Senhor, e anula toda a obra do inferno. Traz, meu Pai, a existência, Senhor, do teu poder. Traz a existência, Senhor, em nome de Jesus. Anula, Senhor, todas as mentiras, toda ação maligna, Senhor, seja quebrado nesta noite, seja desfeito pelo teu poder. Liberta, Senhor, liberta, Pai, através do teu poder, liberta através, Senhor, da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro nesta noite, Senhor, eu declaro diante do Senhor da tua palavra, Pai, e viveremos, Senhor, cada uma delas. Cada promessa liberada sobre nós, cada uma das tuas boas palavras, Senhor, se cumprirão. Em nome de Jesus, nos conduz, Senhor, a viver, meu Pai, cada uma delas. Conduz as nossas vidas, Senhor, a experimentar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém.